E aí, a gente vai analisar isso aqui. A gente vai para mais uma aula agora no Iconographs. E a gente vai para Consumer Theory, né? Então você vem aqui, essa parte aqui da esquerda. E essa parte tem muitas coisas que a gente não viu ainda, como optimização de consumidores, demanda, função de utilidade de uma forma diferente. A gente vai começar com a parte do começo. É Budget Constraints, que é relacionada ao conceito de orçamento, né? Então, o princípio básico é você tem dois bens, então unidades de um bem 2, poderia ser maçãs e bananas, poderia ser chocolates e coco, enfim, não importa. E essa bundle vira uma cesta de coisas desses bens. Então, no caso aqui tem 50, eu posso arrastar para mais, 60, por exemplo. E aqui eu posso aumentar também do bem 2 em relação ao bem 1. E então o B aqui, por exemplo, tá de 60 para 20, que é a unidade de bens 1 poderia ser maçãs para bananas, né? De 20 bananas. E você tem aqui, por exemplo, que a bundle B, a cesta B, tem 60 unidades de um bem 1 e 20 de um bem 2. E a A, 40 de um bem 1 e 49 de um bem 2. Eu poderia mudar isso aqui, por exemplo. Qual que é o ponto disso daqui? As pessoas, elas escolhem suas compras com base na maximização da sua utilidade. Obviamente, isso é totalmente subjetivo e impossível de calcular, mas normalmente é um conceito que é verdade. Então, as pessoas, elas compram, por exemplo, hambúrgueres, porque elas gostam. Sorvete, porque é bom. É todo dia que uma pessoa compra sorvete? Normalmente não, mas é uma questão de gosto pessoal, sazonal. Então, pode ver estatisticamente que ao longo do tempo, no mercado, as pessoas compram sorvete com uma frequência, você já consegue meio saber. Com base nessa frequência, qual a probabilidade da quantidade que você comprou ser consumida antes do vencimento. E assim com todos os bens do mercado. Esse cálculo ele é muito importante. O ponto é o quanto as pessoas, em diferentes cestas, né? Em vez de A e B, poder ter 100 cestas aqui, escolhe diferentes bens em detrimento de outros, ou diferentes marcas em detrimento de outras, com diferentes preços, qualidade e coisas do tipo, né? Então você tem aqui uma equação. Você tem relações de preços, né? Que pode mudar aqui. Eu vou colocar igual por enquanto, praticamente. Vou pôr igual para os dois. E aí você tem P1, que é o preço 1, vezes X1, que é os bens da unidade de 1, né? Que no caso poderia ser banana. E o X2 que poderia ser maçã, por exemplo. Então o preço vezes a quantidade é mais ou menos isso. Aqui eu acho que a equação não tá completa, né? Vai dar 2,25 vezes 10 e 2,25 vezes 40. Eu posso mudar isso daqui. Posso pôr de 60 para 60, por exemplo. Posso pôr de 40 para 20. E você vê que tem pontos aqui em que eu consigo ter um retorno maior. Por exemplo, nesse ponto. Em que eu tenho 80, sempre 80, né? Do bem 1 em relação ao bem 2. Tem uma relação de preços aqui, se aumentar o preço do bem 2. Então, normalmente as pessoas vão consumir mais do bem 1 em relação ao bem 2. Porque, se, por exemplo, de duas marcas estiverem com preços diferentes, a pessoa vai comprar da marca que é mais barata e tem a mesma qualidade. Ou a substituição de produtos, né? Que é a taxa marginal de substituição. Então, se as pessoas compram um certo produto, normalmente, e vamos supor que esteja caro. Eu uso o exemplo da picanha, né? Então, a picanha é o bem 2 e o substituto dela, outros tipos de carne mais baratos, são o bem 1. Então, obviamente, as pessoas vão comprar aquelas carnes mais caras, quando é possível, mas quando tiver muito caro. Então, vamos supor que o bem 2 ele tá lá em cima de caro. O bem 1 ele tá mais ou menos aqui, por exemplo. Então, e aí, no caso, você vem pra essa visão aqui. O ponto é quanto o mercado ganha com isso, né? Dessas escolhas em relação a isso. Uma loja, não importa. Aqui é a comparação entre duas cestas, né? Então, por exemplo, agora eu tô fazendo uma ser mais cara que a outra. Então, no caso, a gente vê
40 de uma cesta Y, né? 40 unidades de um bem 1 em relação ao bem 2. E aí, no caso, quando aumenta o preço de um, você vê que um é mais caro que o outro. Isso afeta as decisões de consumidores em mercados elásticos, né? Obviamente que o preço do arroz não importa. As pessoas vão comprar o melhor, ou pagar o menor possível. Sem comprar o arroz ruim, né? Porque tem o arroz que é ruim, que ele é mais barato. E tem aquele que é bom e não é tão caro, né? Enfim. Só que o ponto é, essa relação é importante, porque ela cria. Eu posso, por exemplo, o mesmo preço, eu posso mudar a relação de um bem 1 e bem 2, e no caso o X vai ser mais caro, por exemplo. Então, eu mudando a posição do X, da cesta X, eu faço ele ser mais barato ou mais caro. Aqui, por exemplo, ele tá mais barato que o Y, né? De 20 para 20. Um em relação ao outro. Essa comparação é de um bem em relação ao outro. De bananas para maçãs, por exemplo. Picanha para carnes substituíveis, né? Aí você tem o set de orçamento. M sempre vai ser por orçamento aqui. Então lembra que o M é por orçamento. E a gente tem essa cesta X. Você consegue diminuir o M aqui, por exemplo. Quando a budget, o orçamento das pessoas, ou de uma pessoa só. Em relação de compra, por exemplo, de maçãs e bananas aqui. Bem uns maçãs, apples e bem 2 bananas, que é bananas. Quando a budget é menor que a cesta, basicamente você tem uma impossibilidade de atender quantas pessoas estão dispostas a pagar por esse produto, ou são capazes de pagar por esse produto. Com relação aos preços, né? Então, se eu aumentar o preço do bem 2, ainda mais a budget deles fica menor, porque você tem que gastar mais para ter um em relação ao outro. No caso, eu tô aumentando o preço das bananas aqui. Quando eu aumento o preço das maçãs em relação às bananas, você vê que eu posso fazer as pessoas comprarem mais bananas do que maçãs. Então, no mercado elástico, em que certos itens são substituíveis, né? Então, você tem um tipo de biscoito que você come, só que ele tá caro e você compra um substituível. Você compra um tipo de refrigerante, mas ele, por algum motivo, ficou mais caro do que normal, você compra um substituto, que tem vários, né? Então, a Coca-Cola tá muito cara, a Pepsi, e aí você compra um chamego, por exemplo, um Simba. Acontece. São bem substituíveis. E essa nação de substituição é o que cria o mercado para vender refrigerantes que não são tão conhecidos assim como relevantes. Aqui no caso, eu tô abaixando a relação dessa cesta. Vou colocar de 2 para 5. 2 para 5 aqui. Então a bundle vai custar R$ 31 aqui. $31, na verdade. Mas se eu aumento a relação de preço entre um e outro, quantidade, na verdade, de um e outro, você vê que tem um aumento de preço, no geral. Nesse contexto. Questão de quantidade, né? Porque você tá aumentando a quantidade que você compra. Então, vai ver aqui que a quantidade tá mudando pros dois. Então, aqui tá 6,6, aqui tá 8,8. Só que a minha budget só permite isso daqui. Se eu passo daqui, já não consigo minha budget. Então, normalmente você vai no mercado, você tem um orçamento. Você faz as escolhas conforme esse orçamento. E certos produtos você vai substituir por outros com base nesse orçamento. E a relação de preços vai abaixar a sua poder de compra de certos produtos. E assim sucessivamente. É basicamente isso. Com relação ao seu orçamento, que é o M, né? Então, bem simples. E aí tem a linha de orçamento. Vou deixar assim. Bom, preços. Então, quanto mais eu aumento o preço de um bem que é maçã, menos se compra dela, né? E assim com o 2. E aqui eu tenho o budget, mesma coisa. E você tem o cálculo aqui. Então, por exemplo, meu budget é $27. Então, o orçamento que você tem é $27. O preço do bem 1 é $44,35. Que no caso, a quantidade de maçãs que eu quero que é 6. No caso. Posso aumentar isso aqui e baixar, enfim. Aqui eu tô baixando o preço, na verdade.
Aqui é o slope do preço, uma relação bem 2, na verdade. Mas aqui no caso é M dividido pelo P1. É o preço em si. Bom, deu 6,4 maçãs nesse contexto e banana deu $27 pra quantas bananas eu vou comprar nesse contexto. Que nesse caso o preço tá em 37, 3,86. Obviamente o preço vai afetar o quanto eu compro no meu budget. E no fim, o cálculo da derivada, que é esse slope aqui, basicamente você pode calcular com a derivada do preço 1 em relação ao 2. É o preço que eu tive que pagar pelo tanto de maçãs em relação ao preço que eu tive que pagar com relação ao tanto de bananas. Em que a razão entre os dois vai dar 1,16. Simples, né? Se eu aumento aqui, aumento o preço. Aqui eu tô comprando mais. Aqui eu tô comprando mais, tô gastando mais. E assim sucessivamente eu tenho budget, eu tenho tanto que eu posso pagar, que eu posso ter, que eu posso comprar menos maçãs. Então, é uma compra de mercado típica. Ou numa loja, você vai comprar roupa, não importa. Esse é o ponto. Num site. Aí é interessante que ele mostra aqui para coisas como eletricidade. Então, você tem a eletricidade em quilowatts por hora. Sua linha de budget, de orçamento, que pode ser variável aqui, né? Esse X com um tracinho em cima é o threshold, com relação a taxa de... com relação ao seu orçamento. Você vê que a linha muda em relação à minha posição com relação a isso. E meu consumo de eletricidade muda, né? Então eu pago tantos dólares por uma certa quantidade de eletricidade, né? Tô usando. E aqui tem o preço na baixa e na alta. E aqui no caso é os preços, é os dólares gastos em outras coisas. Então essa linha de cima é o quanto eu gasto em outras coisas. Obviamente se eu ter um orçamento maior, você gasta mais em outras coisas, a não ser eletricidade, né? Agora, enfim. O ponto é que o seu orçamento vai definir uma coisa que é muito interessante para cálculos de custo de vida. É o seu share budget, que no caso é a quantidade em porcentagem de orçamento em relação, por exemplo, eletricidade, luz, comida, utilidades, que são N coisas que você pode comprar, por exemplo, uma pia que quebrou, que você arruma, uma porta que estava quebrada, você teve que comprar uma maçaneta, talvez até pagar a pessoa para trocar, ou você mesmo trocar. Às vezes pagar a ferramenta que você vai usar para consertar sozinho. Isso muda de hora para outra, né? Então isso aqui é variável a uma certa taxa fixa. Você pode ter, por exemplo, num local, numa cidade, a quantidade de consumo por hora por família média, estatisticamente, conseguir saber quanto faturamento vai ter no geral. Mas a quantidade que as pessoas podem pagar é importante. E isso, essa definição de relação de share price com relação à quantidade de renda alocada para coisas como essas, em vez de outras coisas. Por exemplo, alguém que ganha 10 mil dólares por mês no Brasil, vamos supor, que recebe dinheiro de fora, do YouTube, não importa, vendendo livros online, como eu já ganhei dólar também, por exemplo. O ponto é que você pode, nesse contexto aqui, gastar em outras coisas. Então, a pessoa que ganha mais, ela pode consumir mais idas a restaurantes, mais viagens, né? Consumo por entretenimento, por lazer. Só que quanto mais você abaixa o seu orçamento, mais, na verdade, tem um crescimento aqui. Não em consumo, né? Mas em um decrescimento, na verdade, em dólares gastos em outras coisas. Abaixo do seu poder de compra. Há um certo threshold que muda, né? Conforme a necessidade. O orçamento é o mesmo, mas a quantidade de eletricidade é diferente. Contexto. Isso diminui o seu budget também nesse contexto também. Então, aqui a gente vai para um exemplo que ele dá com relação a cartões presentes e dinheiro. Então,
Cartão presente é uma coisa que você dá pra uma pessoa que ela pode, por exemplo, comprar uma coisa numa loja. Cartão presente no LOL, por exemplo. Pode comprar qualquer item lá da loja, do Call of Duty, por exemplo. Ou uma loja como no Americanas da vida. Cartão presente de R$ 150 pra você comprar coisas na Americanas. E aí tem diferença, aqui tem um budget simples. Em presentes que eu vou dar, pode ser N presentes pra... Por exemplo, você vai Natal, pra os parentes, você dá só cartões de presentes, né? Aí você tem a relação do presente em relação ao dólar gasto e outras coisas. Você tem a quantidade nesse contexto em relação ao outro. MA é o seu budget, né? E você vê que na parte de dar dinheiro, os dólares gastos em outras coisas aumentam. Qual que é o ponto? Que a tendência é que um cartão presente vai fazer a pessoa comprar alguma coisa que esteja associado à possibilidade de compra naquele contexto daquele presente, cartão presente. Então, os gastos em dólares de outra coisa diminuem. Então, é uma questão simples. Assim, não é uma questão de escolha, não tô falando. Não tem nada a ver, é uma questão de um exemplo em relação a budget. É a questão, por exemplo, de uma criança, você dá um cartão presente pra criança, da Americanas ou da Saraiva, ela vai ter que comprar uma coisa ali. Ponto. Ela vai escolher e tal. Então, R$ 100, por exemplo, cartão presente. Na PS Plus, por exemplo, vai ter que comprar um jogo. É assim, você controla isso daí e o dólar gasta em outras coisas é menor. Se você dá dinheiro pra criança, no caso, com uma certa quantidade, né, de compra, poder de compra nesse contexto, ela necessariamente pode gastar no que ela quiser. E, caso, em outras coisas que não no contexto do que é o objetivo, né? Então, é essa mudança, no caso, em relação a isso. E aí, você tem aqui chamado de discount, book discount. Eu tenho que pegar o termo aqui em inglês, que é um preço menor oferecido para consumidores que compram uma quantidade alta do produto. Então, por exemplo, eu trabalhava numa loja de material de construção e algumas pessoas pediam por encomenda. E normalmente, por exemplo, encomenda de telha. Telha de polietileno, não sei se é polietileno o nome. Tem um tipo de telha lá. E, dependendo da quantidade que você compra, principalmente se for uma coisa para uma casa como um todo e não somente algo para um reparo, é feito um desconto. Obviamente, mantém-se a margem de lucro da empresa. Mas adivinha, quanto mais você tem uma demanda por um bem, caso, por exemplo, por telhas ou pisos, e que te faz uma promessa de produção que vai gerar um faturamento. Então, eu tenho uma encomenda de piso para daqui a 3 meses, tanto. A empresa ela vai produzir aquele tanto, sabendo, contratualmente, ou coisa do tipo, com pagamento prévio, de metade do preço total, que você vai receber. O certo é você pagar metade só. Nunca encomende algo para pagar tudo, porque não faz sentido. Porque se der ruim, na verdade, tem um incentivo pra empresa demorar pra entregar. Eu já vi muitos casos aí, pra quem acompanha os vídeos do Celso Humano e tal, enfim. Mas o ponto é que, quanto mais você compra de produto, mais a tendência é que o vendedor vai fazer um desconto. Isso é normal. Break-even é o ponto em que, no contexto do consumidor, né? Em que o valor recebido de um produto ou serviço é igual ao custo pago. E não tem ganho nem perda. E a gente vai ver também esse daí. Bom, aqui a gente tem algumas questões aqui, por exemplo, o threshold, que é o X, com relação a essa questão. Budget, desconto, parcial de preço e total. Aqui eu tô no total. Então eu tenho caixas de do Mac and Cheese. Eu acho que é uma loja nos Estados Unidos. Poderia ser a Target, não importa. O Brasil poderia ser
um mercado específico, enfim. Açaí da vida. E aqui são dólares gastos em outras coisas, né? Quando eu escolho o preço de desconto, você vê que o preço pago, quer dizer, o número de caixas aqui, no caso, com relação a isso, é menor do mac and cheese. Ficou mesmo meu budget, né? E meu bulk discount price, que nesse contexto, a um certo threshold, né? Significa que eu tenho um preço menor a ser pago por algum motivo, que pode ser por várias razões. Tem vários tipos de descontos que são dados em empresas. Por exemplo, quando você faz uma membresia na empresa, na loja, né? Você assina um cartão da loja que você tem uma taxa mensal, ou por exemplo, no mercado, que a gente vai ver. E você paga menos por conta disso. Então, isso acontece. Você tem cartões de lojas. Talvez, deixa eu pegar aqui. Cartão, mercado. Açaí, por exemplo. Eu tenho o cartão do açaí. Se alguém compra. É atacado, né? Uma empresa que compra muito no atacado. Então, você tem um cartão que é associado a exatamente uma empresa específica que você compra bastante. E tem cartões pré-pagos e tal. Então, é o açaí, né? Até faz sentido. Então, quando você tem esse desconto nesse contexto, essa relação também muda com relação a esse threshold. Então, você tem que pagar o preço full em certo contexto, que é total. Se você compra mais do que uma certa quantidade, você paga um preço menor. Então, há um certo desconto, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, em diversos tipos de produtos, você vai pagar um preço menor por conta da quantidade que você compra. E assim sucessivamente. No caso aqui é um desconto. Nesse contexto. E aí, você tem um exemplo de membresia, né? É um pouco diferente. Então você tem seu budget, que é o M, a relação de custo, que no caso é M menos C. Então a sua budget menos o custo. Porque nesse contexto vai ter essa questão. É que você tem relações de mudança em onças de maple syrup. Poderia ser qualquer produto aqui. Qualquer tipo de produto. De um mercado, por exemplo. E dólares gastos em outras coisas. Aqui é um exemplo em que você não tem nenhuma membresia, por exemplo, no Walmart. Você tem nenhum desconto de cartão que você faz, em coisa do tipo. Na Costco, que também é uma loja de varejo, não sei se é um mercado, mas imagina um mercado famoso, importante. Estilo Walmart da vida. E aí, no caso, você faz um cartão, tipo aquele que eu mostrei do açaí. Não sei se é a mesma coisa, não sei como funciona açaí, só mostrei por mostrar. E aí você tem uma redução no preço. Então aqui é no Walmart e aqui é na Costco. Caso você consegue comprar mais nesse contexto. Você tem o custo de membresia também. Então você tem menos dólares gastos em outras coisas. Então, se a membresia for tanto por mês, vamos supor que seja R$30 por mês, 45, não sei, deve ser qualquer valor. Esse dinheiro você poderia gastar em outras coisas. Só que o ponto é que você tem um desconto. Pode gerar um benefício. Então, a membresia, ela faz, na verdade, primeiro, ter clientes contínuos no mercado. Talvez teriam outras opções em certos contextos. E uma adição no faturamento contínuo que não tem a ver exatamente com os produtos em si, mas tem a ver com o que você ganha pelo pagamento dessa membresia nesse contexto. Faz sentido eles darem desconto com relação a produtos com base nessa membresia? Sim. Somente essa relação de dead weight loss com certos produtos que podem ver se em certos contextos você consegue
meio que talvez fazer uma logística com relação a você ter um custo que não afeta o seu faturamento. Na verdade, vai maximizar seu faturamento em questão da relação de membresia e preço de produtos oferecidos. Para o consumidor, vai valer a pena na prática, em relação a alguém que não assina. Então, esse é o ponto de uma membresia. Obviamente, você vai ter que ter menos dólares gastos inicialmente em outras coisas, porque você está pagando uma taxa, aquele mercado que você sempre vai. Mas o ponto é que você tem o benefício do desconto que outros consumidores não têm, né? E aqui é o orçamento implícito, a certa taxa de break-even, né? Tá mudando aqui o orçamento menos o custo, né? Então aqui não tem break-even, aqui nessa quantidade você tem. Tem que, por exemplo, produto vencido, nesse ponto aqui. Ou, no caso, você compra, por exemplo, 100 de um produto, break-even aqui, enfim. E assim sucessivamente. Então, no geral, era isso nesse ponto. E ele explica com mais detalhes aqui as relações. Eu vou só passar por cima. E aí ele explica com detalhes essas coisas. Mas eu acho que a parte interessante é, por exemplo, aqui. Então você tem a forma para essa linha de que é derivada com relação ao preço de maçãs em relação a bananas. No caso, você tem essa relação aqui, que é o seu budget é dividido pelo preço, pelos dois produtos. E no caso, a linha de orçamento vai ser seu budget, né, seu orçamento dividido pela relação de bananas, né, com relação a preço, menos o dos dois, vezes a quantidade do bem 1. E aí você tem o slope, que no caso é essa linha. Esse contexto pode ser aplicado a uma derivada, preço 1 em relação ao 2. Isso aqui muda conforme sua budget muda, em certos contextos. E, obviamente, tem uma derivada temporal nesse contexto para entender isso aí. Aqui, por exemplo, é o seu, na prática, a equação, né? O M é seu orçamento, que é em dólares. Então, ele só colocou o tracinho em dólares, mas marcou que é dólares. O preço dos produtos que você está comprando, então, por exemplo, tantos dólares por tantas das maçãs, que no fim vai dar essa questão aqui. No fim vai ser o quanto você paga por tantos produtos. E aí o slope é calculado dessa forma. Então, você tem a mudança em relação de preço e quantidade de produtos, gastos, tudo ao mesmo tempo, para entender essa linha de orçamento. Então, são relações de preços e quantidades sendo calculadas juntas. Então, essa é a relação da linha de orçamento. E eu acho bem interessante essa forma que é calculado. E também outra parte aqui que fala sobre a parte da eletricidade, né? Então, que a gente já viu anteriormente. Então, das taxas em relação à eletricidade, né? Então, suponha que você tem uma utilidade que cobra 10 centavos por quilowatt por hora, por primeiramente 300k por dia, por hora, né? De kilowatts por hora, e 20 centavos para kilowatt por hora depois disso. Então, tem uma threshold que você tem uma relação de. A mesma relação de. A quantidade que você usa de eletricidade vai fazer uma diferenciação em relação ao seu orçamento gasto nesse contexto. Então, vamos supor que M é o dinheiro gasto em eletricidade e outras coisas. Para as primeiras 300 unidades de eletricidade, você vai pagar 10 centavos por quilowatt por hora. 300 unidades, então vou colocar aqui para 300. As primeiras 300 unidades, nesse ponto aqui, né? Acho que é 300, tá 302. Aí ele vai dizer que seu budget tem um slope de 0,1 nesse contexto. Além desse ponto, você vai pagar 20 cents kW por hora. Ou seja, você vai pagar mais. E aí vai ter 0,2 nesse contexto. Então, depois de 300, você tem uma curva em relação ao gasto, em relação
ao threshold que você passou. Isso eles queriam fazer isso, por exemplo, na internet. Teve uma época que tipo, onde o YouTube tava reclamando, fazer uma campanha contra isso, das redes de telecomunicações, Vivo, Claro, da vida, querendo pôr um limite de internet usado por pessoas que jogavam games. Que jogo puxa muita internet. E teve toda uma campanha contra isso há uns anos atrás. Isso era um terrível, que era totalmente inaceitável. Afinal, se você. Cara, é só aumentar o preço. Se tá tão. Se, por exemplo, se o custo de faturamento tá dando ruim, você aumenta o preço da internet, acabou. Só que eles queriam, na verdade, não disponibilizar a internet suficiente pelo que você paga por mês. Isso é uma merda, né? Porque basicamente você não poderia ter acesso a uma quantidade suficiente pra você poder fazer esse tipo de coisa, né? Você teria, por exemplo, alguém que joga jogos online teria que meio que parar de jogar a um certo ponto pra não passar da taxa escolhida pela empresa, né? Só que no caso, eu creio que isso funciona no setor mobile. Então, que é pra quem tem celular e faz alguns planos, isso pode acontecer a um certo threshold, você ter que pagar um preço maior. Outros são ilimitados, né? Então não tem o threshold. Então, depende do tipo de produto que você está adquirindo, né? Eu creio que a eletricidade não tem isso. Pelo menos, não sei nada da Enel fazer isso, por exemplo. Mas essas relações são interessantes de você entender como funciona, né? E eu creio que é aplicável não só para empresas também têm que saber disso, mas essa parte de consumer theory, né? Teoria voltada para consumidores é mais com base no consumidor mesmo, obviamente. E é interessante porque, do ponto de vista econômico, você vê também pessoalmente relações das suas próprias escolhas em relação à sua forma de gerenciar seu orçamento. Então, tem várias questões que não têm a ver exatamente com isso, né? Por exemplo, tem coisa com relação à poupança, coisa do tipo, mas aqui no caso são escolhas diárias, semanais, mensais com relação a coisas que você tem que alocar uma share, né? Uma porcentagem com relação ao seu uso, que tem uma certa utilidade. A eletricidade, por exemplo, tem uma certa utilidade que é necessária. Água, enfim, e outras coisas. Então, é bem interessante. E também são importantes esses dados para relações de custo de vida. Essa parte é bem interessante a gente continuar falando sobre Consumer Theory, né? Ou teoria com relação a consumidores na economia, no próximo episódio.